essa igreja faz aniversário e eu recebo presente. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de uma vez mais Ele me conceder em compartilhar a sua palavra, a sua doce e poderosa palavra. É muito bom servir ao Senhor e poder ser ferramenta na mão dEle. Alegria que eu tenho em retornar a esta casa, a essa igreja. Faço minhas as palavras do pastor Bruno ontem. É a nossa casa. Amém? Carrego o pastor Messias como meu pastor, a sua família, a pastora Norma, suas filhas, como parte da família. As madrugadas frias, quando a gente adentra em oração, a gente tem apresentado o nosso pastor Messias, a junta de pastores que pastoreiam ao seu lado, que cooperam ao seu lado, esta igreja. Eu tenho certeza que o Senhor estará conduzindo e continuará conduzindo essa igreja de vitória em vitória. A igreja é o corpo de Cristo, é projeto de Deus, e não tem como a igreja falir, porque existe uma promessa poderosa sobre a igreja que foi comprada, não com dólar, com real, com a libra, com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Sobre esse valor, o diabo, ele não pode interferir. Até tenta, mas não consegue, porque essa igreja foi comprada, chamada, eleita. Glória a Deus. Quero agradecer de todo o meu coração o carinho, o tratamento, e nessa segunda vinda aqui, a oportunidade de trazer a minha família, minha esposa, que me acompanha nesse ministério, que tem me auxiliado, me ajudado, como cooperadora, meus filhos, é uma alegria. Falei com o pastor Messias, se o Senhor permitir, eu vim de carro, ainda que tenha uma demanda de esforço maior, mas faço isso com alegria, porque com certeza é uma viagem que eu estou investindo tempo ao lado da minha esposa e dos meus filhos. Logo, logo eles crescem, constroem as suas famílias, e a gente perde essa oportunidade de estar pertinho deles. Então, eu sei que isso é história para lá na frente, quando tivermos mais idade, sentarem à mesa e contarem, se lembra daquela viagem, história que vão sendo construídas. Glória a Deus. Muito obrigado, quero agradecer a essa igreja, ao carinho dessa amada igreja. Quero agradecer também aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, creio que está sendo transmitido pelo Facebook, os irmãos que estão do outro lado, a tela de um celular ou de um computador, que o Senhor possa te abençoar através dos louvores que já foram entoados, cantados, dedicados a Deus, que vocês também recebam a dádiva de Deus e sejam contagiados pela alegria que essa igreja nesses dias está tendo, de comemorar mais um ano. São 11 anos de vitória. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele, parabéns pelos seus 11 anos. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o tempo não espera. Eu quero convidar essa igreja para que você possa abrir a sua Bíblia no Salmos de número 118, verso de número 23. Salmo 118, o verso já foi lido esta noite. É o inário do povo judeu. Nós temos a harpa cristã, os judeus têm os salmos. O cântico dos judeus, Salmo 118, verso de número 23, que diz assim: foi o Senhor quem fez isto, e é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Foi o Senhor quem fez isso, e é algo maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Quantos desejam ouvir a voz de Deus? Amém. Ele é Pai e com certeza Ele irá falar. Quero agradecer ao pastor Bruno, que nos antecedeu ontem. Muito obrigado, pastor. Eu sei que
Ser pego de surpresa não é fácil, mas como um bom obreiro, pastor, dedicado, estava pronto. E quero lhe dizer que toda a igreja recebeu, inclusive eu. Deus falou poderosamente comigo. Saí daqui renovado, feliz pela palavra, ouvir Deus falar. Que Deus te abençoe, te dê forças, tá? E que todos os projetos de Deus na sua vida e sobre a sua família se concretize para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados ontem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, os salmos de Davi, como já fora dito, são canções que foram compostas, ou melodias, ou cânticos, ou poemas, que a nação de Israel entoava a Deus. Quando? Quando eles festejavam nas suas festas. E haviam 3 grandes festas em Israel. A festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e Pentecostes. Então, todas as vezes que a nação de Israel, eles se reuniam para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, eles celebravam e cantavam os salmos. Salmos de Davi, salmos de Moisés e outros compositores anônimos que contribuíram para a coletânea dos 150 salmos que temos. Pois bem, esses salmos não é diferente. O salmista Davi, ele está direcionando, ele está guiando a nação de Israel. Tá? Se você ler todos os salmos, você vai perceber que eles estão indo a uma celebração, e o salmista aqui, ele pede à nação de Israel que adorem ao Senhor, que celebrem ao Senhor, que louve ao Senhor por aquilo que o Senhor fez à nação. Bem verdade é que se atentarmos superficialmente para a expressão dos primeiros versos, aonde o salmista Davi, aonde o rei, aonde o general de batalha, porque também era um general, ele conclama a nação, vamos perceber que no verso 1, verso 2, verso 3 e o verso 4, e finalizando com o verso 29, ele está conclamando a nação a celebrar a Deus, porque Ele é bom, pela sua bondade, pela sua lealdade, pela sua fidelidade com a nação de Israel. Ele é grato a Deus, ele reconhece as grandezas que Deus fez, realizou, não só naquele momento em que os historiadores afirmam que Israel estava passando por um momento turbulento, por um momento de aperto. Versículos posteriores, o salmista diz: eu fui cercado, todas as nações me cercaram, como uma abelha, como um enxame, me cercaram, eu me senti comprimido, apertado, eu me senti aflito. Ele fala de angústia nesses salmos, e nessa declaração, mesmo assim, ele chama a nação de Israel para celebrar a Deus e agradecer a Deus pela bondade, fidelidade e lealdade de Deus. E eu quero fazer menção de um pregador e professor escocês, Alexander Winter, escocês, que todas as vezes que ele era chamado para fazer uma oração na igreja a qual ele fazia parte, ele sempre tinha uma razão, um motivo para iniciar esta oração agradecendo a Deus. Certa feita, sobre essa cidade onde ele morava, veio uma grande tempestade, afligiu a cidade, e um membro dessa igreja disse: agora eu quero ver o que é que ele tem para agradecer. E quando ele sobe ao púlpito para agradecer, ou para fazer a oração, ele começa a sua oração e diz: Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque nem sempre estar assim. E aí, a congregação, a igreja, de fato, olha e percebe que a gratidão a Deus é algo surpreendente. A gratidão a Deus é o reconhecimento por essa bondade e lealdade de Deus. E é sobre essa inspiração que o salmista escreve, é sobre essa inspiração que o salmista declara, canta estes salmos, conclamando a nação de Israel
a agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, e nesse gesto de agradecimento, o salmista, ele expressa 5 verdades sobre a pessoa de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, sobre essas 5 verdades que o salmista descreve, aponta, nos guia sobre a pessoa de Deus. E a primeira verdade é que Deus é amoroso para com os seus. Deus é amoroso para com os seus. O salmista Davi, quando ele expressa esta lealdade de Deus, ele está falando sobre este amor leal, fiel de Deus, em relação à nação de Israel, em relação ao povo escolhido. Por que isso? Porque foi uma promessa de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa, e nessa promessa que Deus fez a Abraão, estava embutido este amor, esta lealdade, este carinho de Deus que muitas vezes me constrange e lhe constrange. Porque sabemos que muitas vezes não merecemos receber este amor, ser presenteado por este amor, por essa bondade, por esse carinho, mas mesmo assim, Deus, que é leal, fiel à sua palavra, Ele nos oferece dia após dia este amor. Então a nação de Israel tinha este cuidado de Deus, tinha essa dedicação, e quando o salmista, nos primeiros versos, ele está falando sobre essa lealdade, sobre este amor, ele não está falando de algo que Deus fez naquele momento, porque com certeza a nação de Israel estava aflita e Deus tinha dado uma vitória. Ele não estava falando daquela vitória iminente, mas ele também foi mais fundo, ele foi mais profundo. Ele estava falando das promessas que Deus havia realizado, que confirmava o amor deste Deus, que confirmava o carinho deste Deus. Bem, verdade é que muitos de nós, pastor, mesmo estando na igreja, mesmo cantando sobre esse amor, mesmo vendo esse amor, temos dificuldades de entender, de sentir ou de aceitar este amor. Porque isso é uma construção. Isso é uma construção que vem de família muitas vezes, relacionamento familiar com o pai ou com a mãe, esta aceitação, este medo da rejeição. E eu acho incrível este conhecimento de Deus, porque Deus, um dia em sua palavra, diz que a verdadeira religião é atentar para os órfãos e viúvas. Por que isso? Porque Deus sabia que eles estavam desprovidos desse relacionamento afetivo que transpassa o amor para os seus. Então Ele está falando sobre justamente isso, e muitos de nós, mesmo na igreja, mesmo sabendo, ouvindo pregações, ministrações e louvando a Deus, e letras de músicas que são escritas, são inspiradas e falam desse amor, muitas vezes nós não compreendemos e não nos sentimos amados por esse Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele te ama. Deus te ama do jeito que você é, da forma como você é. Deus te entende e lhe ama. É por isso que nós estamos aqui. E muitas vezes confundimos. Por quê? Porque acreditamos que fomos nós que aceitamos a Jesus. E essa é uma informação equivocada. Foi Ele quem nos aceitou. Jesus, em sua oração, Ele agradece ao Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço por aqueles que o Senhor me deu. Então, não foi você que aceitou a Jesus, mas foi Ele que te aceitou. E Ele aceitou você, conhecendo você, sabendo quem você é, conhecendo a sua história, sabendo as suas limitações, conhecendo os seus fracassos, os seus erros. Ele decidiu te aceitar. Isto fala deste amor. Jesus, em seu ministério terreno, quando Ele estava pregando para as pessoas e para a multidão que o cercava, por muitas vezes Ele
transmitiu esse amor. Ele falou desse amor. Mateus 6, quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, ele está falando, ensinando a oração modelo. Ele diz: Pai Nosso que está nos céus. Ele chama Deus de Pai. O que é isso? Isso é demonstrar que este Deus, que os judeus viam como um Deus distante, longínquo, sem um relacionamento próximo, Ele é muito mais do que Deus, Ele é Pai. Ele é um Pai, e um Pai próximo, um Pai que entende, um Pai que presenteia, um Pai que sustenta, um Pai que abençoa, um Pai que levanta quando você cai, um Pai que está perto de você, lhe motivando, lhe alegrando, lhe sustentando todos os dias. Isso foi uma bomba na mente dos judeus, porque todas as vezes que eles se referiam a Deus, eles se referiam a um Deus distante. E Jesus pega este Deus distante e traz para perto na imagem de um Pai. E é isso que eu quero que você entenda. Deus fez isso. Deus fez todas essas grandes maravilhas. Mas o salmista, quando declara as maravilhas que Deus fez, ele está também revelando a pessoa deste Deus de amor. Quantas vezes na nossa vida, pelas situações que vivemos, pelas decepções da nossa vida, pelas frustrações que passamos, e situações que muitas vezes vêm a reforçar aquilo que passamos, ou uma traição, ou uma perda drástica, alguém que você amava, alguém que você queria, lhe traiu, lhe deixou, ou uma perda de um ente querido, que muitas vezes veio e trouxe uma ferida, causou uma separação, e você, sem entender essas informações, sem entender muito bem o que estava acontecendo, essas lacunas foram sendo abertas na sua vida e na sua história, e você veio carregando esses traumas, você veio carregando essas situações, e hoje muitas vezes transferimos, porque a verdade é essa, transferimos a nossa imagem paterna, a nossa experiência humana, queremos transferir essa relação para Deus. E um dia Jesus disse assim: olha, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos aqui na terra, se vocês sabem presentear os vossos filhos terrenos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, o que não fará por aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Olha mais uma vez Jesus apresentando este Deus como um Pai que é muito maior do que o nosso Pai terreno, que entende de fato. Porque quantas vezes a pessoa que está do seu lado não entende você, quantas vezes a pessoa que está ao seu lado, com quem você convive, não consegue lhe entender do jeito que você é, mas esse Pai lhe entende. E o salmista aqui, ele está justamente se referindo a este amor, que independe muitas vezes da minha posição, ou do que eu faço. Como eu já disse, muitas vezes sabemos que não merecemos este amor, mas mesmo assim Ele decidiu nos amar. O salmista é citado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Mas se você for ver a biografia, a história, você vai perceber que esse mesmo salmista cometeu erros, cometeu falhas. Este mesmo salmista, ele se equivocou muitas vezes, e mesmo assim esse Deus estava lá, dizendo: é homem segundo o meu coração. Deus te ama. E a primeira verdade que eu quero que você grave em sua alma nesta noite é que Deus te ama. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus, Ele te ama. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai presente em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Ele está do nosso lado, Ele está conosco, pela pessoa bendita do Espírito Santo, pela pessoa de Jesus. Jesus um dia ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É uma promessa de um homem que nunca foi achada em seus lábios uma sílaba sequer de mentiras. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca falhou, Jesus nunca errou. Então, se Ele disse que estaria conosco, é porque, de fato,
Ele está com você. E Ele não está só nos momentos bons, Ele está nos piores momentos também. Ele não está apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Nos momentos que muitas vezes ficamos confusos, sem compreender o que de fato estamos passando ou vivendo. Nos momentos em que nos sentimos inseguros, porque muitas vezes nos sentimos inseguros, ou é só eu? Muitos de nós nos sentimos inseguros. Ele está do seu lado, Ele está com você. A segunda verdade é que Deus é alvo da confiança do seu povo. Queridos, falar de confiança é falar de relacionamento. Não tem como você conhecer uma pessoa hoje e dizer que confia nela absolutamente, ou entregar-se a ela. Não, confiança é uma construção. Você passa a confiar na outra pessoa a partir do momento que você começa a ver suas atitudes, a sua postura, o seu caráter. E Deus, que é este Deus que demonstrou amor pelo povo de Israel, que protegeu porque amava, que cuidou porque amava, foi conquistando essa confiança desta nação, foi conquistando a confiança deste povo. Olha que o salmista diz: invoquei o Senhor na angústia. Verso de número 5, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. A nação de Israel clamou, o salmista ele tinha propriedade para fazer essa declaração. Por que ele clamou ao Senhor? Porque ele sabia que Deus era poderoso para resolver a situação. Quando você está em uma situação de aperto, em uma situação que você necessita de uma outra pessoa, quem você procura? A pessoa mais próxima de você, sim ou não? A pessoa que está próxima de ti, às vezes um pai, a mãe, o esposo, um amigo que você confia. O salmista Davi, com as suas experiências, e amanhã de manhã, se Deus permitir, iremos falar sobre essa experiência, a vida desse salmista, as batalhas que ele enfrentou, quem ele iria procurar, a quem ele iria pedir socorro, neste momento de angústia que ele fala: Senhor, eu estou angustiado. Mas aqui cantando este salmo junto com a nação, ele está testemunhando o que Deus fez na sua vida. No momento de angústia, eu clamei ao Senhor e Deus me ouviu. Em um momento de aperto, em outras traduções, eu clamei ao Senhor e o Senhor me colocou em um lugar largo, amplo. É o inverso de como ele iniciou o versículo. Eu estava em um momento de aperto, mas ele termina dizendo: o Senhor me ouviu, porque Deus conquistou a confiança da nação e do rei Davi. Então Davi confiava em Deus. Se relacionar com Deus é muito mais do que aceitar a Ele em um culto e levantar a mão dizendo que aceita e voltar para casa. Confiar em Deus é andar com Ele todos os dias, é se relacionar com Ele, é entregar a sua vida sem reserva e acreditar que Ele está no controle da situação. Ainda que tudo pareça o contrário, porque o que a nação de Israel estava vivendo era justamente isso. Ele está dizendo: olha, no momento da angústia, no momento em que as nações me cercaram, no momento em que eu fui pressionado por exércitos, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Queridos, o nosso Deus, Ele é Pai, amigo, companheiro, e Ele está ali presente. Ele conhece as nossas necessidades, mas não apenas conhece, como pode fazer alguma coisa. Muitas vezes o companheiro que está ao seu lado conhece a sua necessidade, conhece as suas demandas, conhece o que você está passando, sabe o que você está passando, mas muitas vezes não pode fazer nada por você. Mas Deus é aquele que pode, porque todo poder
Ele tem. Toda a força pertence a Ele. Então o salmista disse: eu clamei a este Deus, e Deus me ouviu. Deus me socorreu. Confiar em Deus é fazer como o profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do verso 17, fez em um momento pós-cativeiro, em que a nação de Israel estava despreparada, estava fragilizada, estava se reconstruindo. O profeta Abacuque escreve um cântico, um salmo, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos pastos e ovelha nos currais, todavia eu adorarei ao Deus da minha salvação. O que é que ele está declarando aqui? A confiança que ele tem em Deus. Porque se todos esses itens falhassem, isso significa a falência total de uma nação. Não tinha condições nenhuma de se manter, porque não havia recursos. E ele está dizendo: ainda que essa nação não tenha recursos para sobreviver, para se manter, para ir avante, mas mesmo assim em dificuldade, eu confio no Deus da minha salvação, porque vem dele. Confiar em Deus é isto, é olhar para os lados e se ver cercado e dizer: Senhor, só o Senhor pode agir, só o Senhor pode fazer. É se vem um momento de angústia e dizer: Senhor, eu estou passando por dificuldades. É isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos irmãos de Filipenses, no capítulo 4, ele disse: tornem do Senhor as vossas petições, as vossas demandas. Ele está instruindo a igreja aos filipenses, e ele está dizendo para essa igreja: tornem as vossas necessidades conhecidas do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Deus não arquiva, não coloca na gaveta. Quantas vezes, às vezes até com o pai, um relacionamento com alguém, um amigo, você faz um pedido, e este amigo, ou este pai, ou esse esposo, ou essa esposa esquece do pedido que você fez. Só vai lembrar depois. Com Deus não. Deus não sofre de amnésia. Deus conhece cada pedido. Pastor, por que não deu ainda? Porque o Senhor, Ele é pedagógico, Ele está nos preparando para nos dar aquilo que pedimos, porque muitas vezes o que você está pedindo, você não está preparado para receber ainda. Existe uma preparação, existe um tempo, existe a hora de Deus, o momento de Deus. Então não adianta ficar desesperado, ansioso, apavorado. Vai acontecer, mas no momento de Deus. Enquanto isso, agradece a Ele e confia: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu tenho certeza que o Senhor está vendo. Senhor, eu estou passando por esse momento de luta, mas eu confio em Ti. Eu sei que o meu barco não vai afundar. Senhor, eu estou passando por esse aperto, mas eu tenho certeza que o Senhor vai responder a minha oração e vai me colocar em um lugar largo. Esses dias eu fui ler a biografia de George Miller e disse para Deus: eu preciso me converter de novo, Senhor. Porque semanas depois que George Miller, ele assumiu o pastorado junto com sua esposa, ele tomou uma decisão muito difícil. Ele disse que ele não iria ser mantido por ninguém, abriu mão de todos os recursos da prebenda e disse que iria viver exclusivamente sendo mantido por Deus. Foi uma decisão dele, foi algo que ele desafiou a este Deus poderoso. Senhor, eu não vou contar para ninguém as minhas necessidades, ninguém irá saber do que eu vivo, como vivo, ninguém, Senhor, vai saber das minhas demandas. E ele decidiu viver assim. E se você for ler a história e a biografia deste homem, na Inglaterra ele sustentou com comida, roupa, estudo e profissionalizando as crianças, os órfãos, mais de 10 mil órfãos em toda a sua vida. Em toda a sua vida. E na sua biografia ele diz: muitas vezes sentei com as minhas crianças na mesa, sem a comida no prato, mas ao final da oração, a resposta de Deus chegava.
Isso é confiar no Senhor. É sentar na mesa, sem a comida, mas ter certeza que ao final da oração, Deus irá prover o sustento, Deus irá prover a sua manutenção, Deus irá trazer a resposta, Deus irá cuidar, porque Deus não nos abandona. E Ele nunca passou por necessidades, nunca ficou sem um dia um prato de comida para os órfãos que Ele mantinha em seu ministério. Isso é confiar em Deus. Irmãos, muitas vezes, desculpe a sinceridade, mas somos rasos nessa confiança. Às vezes, no momento de aperto, de angústia, queremos correr, queremos desistir, queremos parar. Olha o que o salmista diz nos versos posteriores: o Senhor está do meu lado, junto com aqueles que me ajudam. Ou seja, o Senhor é também o meu auxílio, a minha força. O que é que me pode fazer o homem? O que o homem pode me fazer? Essa é a declaração do salmista que compôs esses salmos. Quantas vezes tememos? Quantas vezes tememos? E ele é quem tinha maior propriedade para falar sobre isso. Quando o menino foi enfrentar o gigante Golias, todos conhecem a história, diante daquele gigante, quando ele se apresenta, o gigante vem com escudeiro, vem com uma roupa de guerreiro preparado, lança, espada, capacete, blindado. E quando ele se aproxima, Davi, ainda pequeno, mas confiava no Senhor. Ele sabia que a aliança de Deus estava com ele, e não com o filisteu. Ele sabia que a aliança de Deus estava sobre a sua vida. E é isso que você precisa entender. A aliança de Deus está com você. E quando estamos dentro dessa aliança, entendemos essa aliança e confiamos nessa aliança, não existe gigante que fique na nossa frente. Não existe situação difícil que fique diante de nós. Nada pode nos parar, porque a aliança está conosco. Desconfiar de Deus, que é o inverso da confiança, é dizer para Deus: eu não acredito que o Senhor tem capacidade para fazer isto. É dizer para Deus: eu não acredito que o Senhor tem capacidade de me colocar naquele lugar, abrir esta porta. E o que a minha Bíblia me diz é que nada é impossível para Deus. O que a minha Bíblia me diz, e eu creio nisso, é que nada é impossível para Deus. Não existe situação que Deus não possa resolver. Aleluia. A terceira verdade é justamente essa. Quando você sente o amor de Deus e você passa a confiar nele, a acreditar em suas promessas, Deus é capaz de reverter qualquer situação. Olha que maravilha, porque Deus olha para mim e olha para você e vê que você se entregou. Sabe aquela criança que está aprendendo a caminhar, está aprendendo os primeiros passos. O que é que ela faz com o pai ou com a mãe? Quando o pai estica os braços, não importa a altura em que ela está, não importa os braços que a estão carregando, mas ela se lança porque ela confia neste pai, ela confia nessa mãe, então ela se lança nesses braços. Então, quando você se lança nos braços de Deus, Deus, Ele se encarrega de mudar esta situação. Olha que interessante, o salmista Davi, ele chega a dizer assim: os meus inimigos, nesse mesmo salmo, me empurraram para ver a minha queda, me lançaram para ver a minha destruição. A verdade é essa: os meus inimigos armaram ciladas para mim, os meus inimigos planejaram para me derrubar, para me destruir, para me ver na ruína, mas o Senhor mudou a situação, o Senhor reverteu a situação. É por isso a alegria do salmista, ele está dizendo: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. O Salmo 136, ele também faz essa mesma declaração. Ele escreve porque ele é grato, porque o Senhor sempre deu vitória.
Ele sempre provou das vitórias e das maravilhas desse Deus. Salmo 136, quando ele está compondo, ele diz: o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ou a sua bondade, ou a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai aquele que fez os grandes luminares, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor que fez o sol para presidir o dia, e a lua para governar a noite, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor que com mão forte e braço estendido livrou Israel do meio deles, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque deu vitória sobre os reis de Seom, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Quando ele não achou mais palavras para descrever a bondade desse Deus, ele encerra dizendo: louvai ao Senhor dos senhores, porque Ele dá mantimento a toda a carne, e a sua benignidade dura para sempre. Deus é bom em todo tempo, e Ele é especialista em reverter situações. Aleluia! Por que não falar de Amã? Quando preparou a forca, pastor, para Mardoqueu. Por que não falar dessa cilada? Desse Deus que muda situações, desse Deus que desata ciladas e laços. Por que não falar disso? Por que não dar este exemplo? Deus tirou o sono do rei. O rei não tinha nada para fazer, perdeu os sonos. E aí ele pede o livro das crônicas, e neste livro ele começa a ler as crônicas, e chega um momento em que a Bíblia, em que esse livro diz que o rei viu que Mardoqueu, ou Mordecai, ele livrou o rei da morte, de uma cilada, daqueles que serviam ao rei. E ele perguntou: o que foi que fizeram com Mardoqueu? Nada. De repente ele ouve um barulho no palácio. Quem é? É Amã. Manda ele entrar, eu tenho uma ideia, eu tenho algo para perguntar para ele. Quando Amã entra, presunçoso que era, o rei pergunta para ele: Amã, o que se deve fazer a um homem que o rei deseja honrar? A Bíblia é enfática quando diz que Amã disse: quem mais? Isso pensando consigo mesmo, o rei deseja honrar, se não for a mim. Então ele diz: olha, rei, o Senhor tem que pegar a melhor roupa real, o Senhor tem que pegar o seu cavalo real, o Senhor tem que vestir este homem, colocar neste cavalo, e uma pessoa importante tem que sair pelas praças de Judá, dizendo: é assim que o rei faz ao homem que deseja honrar. Queridos, na hora, o rei disse: gostei da ideia. Faz o seguinte, já que você está aqui, você pega Mordecai, o Mardoqueu, e coloca a melhor roupa do rei, coloca sobre o cavalo, e você me faz esse favor, começa a puxar e a dizer: assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Queridos, Deus é especialista. A sentença já estava posta. A forca já estava preparada. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Armaram, mas Deus, que é especialista em mudar situações, Deus mudou a situação. Deus mudou o quadro. Deus fez a coisa mudar de repente. Deus é especialista em mudar situações. Aleluia. 2 Reis, capítulo 6. A Bíblia diz que o moço do profeta que foi ministrado ontem, Eliseu, estava com ele. E aí, queridos, o rei da Síria se incomodou. Por quê? Porque todo o projeto que o rei da Síria fazia para destruir a Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu. Então, quando eles armavam a cilada por um lado, Deus revelava a cilada, e o profeta entregava ao rei, e dizia: olha, não vá para aquele caminho, vá pelo outro. Aí o rei da Síria
chamou os seus soldados e disse: o que é que está acontecendo? Tem algum traidor em meu meio? Ele disse: não, ó rei, é um homem, um profeta, que está em Israel, que tudo que o Senhor pensa em seu leito, na sua recâmara, Deus revela para ele, não tem jeito. Aí o rei disse assim: olha, então prepara um exército, pega esse exército, descobre onde está esse profeta e manda exterminar esse profeta, traz ele a mim que nós vamos dar um fim e vamos acabar com esse profeta. E assim foi feito. Está lá o moço do profeta Eliseu, acorda de manhã, feliz, alegre, mas quando abre a janela, ele percebe que está cercado pelo exército. Na hora, suas pernas tremem, sua boca seca, porque medo provoca isso, o seu coração acelera, e ele disse: e agora, meu Senhor? E agora o que nós vamos fazer, profeta? Esse profeta que confiava em Deus, sabia quem Deus era, disse: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja que maior é o que está conosco, do que estão com eles. Foi ministrado aqui que Deus levou o profeta Elias com carruagens e cavalos de fogo. E quem foi que o moço do profeta viu? Ele viu o exército do Deus vivo cercando a casa. Aleluia! Cavalos e carruagens de fogo que cercava o profeta. Deus é o Deus que muda situações. Deus é o Deus que muda situações. Capítulo 7. Vem uma fome sobre a cidade de Samaria. O exército do inimigo cerca a cidade de Samaria, sitia. Sitiar aqui era uma estratégia de guerra que as nações tinham, cercava a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. Acabou a comida, não tinha comida para ninguém. E aí, queridos, eles sentem vontade, porque quando o rei passa, uma mulher grita: ó rei, vamos comer o teu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. A situação estava tão dramática, o cerco estava tão fechado, que eles estavam pensando em até comer os seus próprios filhos. O profeta diz: olha, não se preocupe, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro. Queridos, um capitão desconfia, não acredita e diz: olha a situação que estamos. Tem sempre o incrédulo, tem sempre aquele que não acredita nas promessas de Deus, tem sempre aquele que não tem relacionamento com Deus no mesmo nível que o seu e diz assim: será mesmo? E ele fica tentando colocar em você esse será, esta dúvida, porque ele não tem o mesmo nível de intimidade, de relacionamento, de confiança, porque se relacionar com Deus é isso, é andar com Deus. O profeta disse: você não vai comer, capitão. Você não vai provar do milagre de Deus. Você não vai provar da grandeza do que Deus vai fazer. Aí, queridos, a Bíblia diz que tem 4 leprosos lá de fora, trancados. Não podia entrar, leproso não podia entrar na cidade. E agora, olha como Deus usa as coisas loucas desse mundo e aquelas que desprezíveis. E a Bíblia diz isso, pastor: os pequenos, aqueles que muitas vezes ninguém dá nada, não tem títulos, não tem valor, Deus usa. Aqueles que são desprezados, muitas vezes deixados no canto. 4 leprosos na porta trancada, não pode entrar na cidade porque são leprosos, não pode sair porque o exército do inimigo cercou, está cercado. E eles começaram a conversar e disseram assim: olha, nós vamos morrer, se ficarmos aqui vamos morrer pela lepra. Se entrarmos na cidade, vamos morrer de fome ou apedrejado. E se formos visitar o exército do inimigo, o máximo que vai acontecer é eles nos matarem. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá aonde eles estão sitiados, vamos ver o que é que está acontecendo. E quando eles chegam lá, queridos, quando eles chegam lá, diga-se de passagem, o armamento bélico da Síria, do exército da Síria, era o mais poderoso da época, era o mais potente. Eles estavam conquistando cidades após cidades. A Bíblia diz que quando os leprosos chegaram lá, o acampamento estava vazio. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles ouviram barulhos de exércitos, não tinha ninguém, e eles disseram: nós ouvimos barulhos de exército, e o rei de Judá, de Samaria, contratou exércitos para nos matar, vamos fugir. Fugiram, deixando um tenda, comida, cavalos, roupas reais, ouro, prata, aleluia. Aqueles homens desprezíveis, porque eram leprosos, comeram, se alimentaram, e de repente eles disseram: olha,
Não é bom o que nós estamos fazendo. Vamos voltar a Samaria e vamos contar ao rei o que está acontecendo. E aquela cidade que estava faminta, com fome, na iminência da morte, Deus mudou a situação de uma noite para o dia. Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele: Deus é especialista em mudar situações. Deus é especialista em mudar situações. Deus é especialista em mudar situações. Não importa como a situação está, Deus, quando quer, Ele faz. Deus, quando quer, Ele abre portas. Deus, quando quer, aleluia, Ele levanta paredes aonde não tem. Deus abre mar e você passa com os pés em seco. Deus, Ele faz porque Ele é dono de tudo, Ele pode tudo e Ele traz à existência aquilo que não existe. Deus é especialista em mudar situações. Eu tenho certeza que nesses 11 anos de história desta igreja, houveram situações que a direção, a diretoria, o pastor e talvez até mesmo a igreja, porque a igreja sente, houveram momentos que olharam para um lado e olharam para o outro e disseram: agora está difícil. E Deus simplesmente, com a sua palavra, porque é a palavra dele que forma todas as coisas, é a palavra dele que muda as circunstâncias, mudou tudo. Deus é especialista em mudar situações. Deus vai mudar a situação em que você está. Para ganharmos tempos e finalizar, queridos, em quarto lugar, Deus é sábio ao guiar a história. Olha, tudo que Deus faz, toda a situação que Deus muda, toda a situação que Deus transforma, não é por acaso, não é em vão. Tudo que Deus faz tem um propósito, porque como homem eu estou olhando o presente. O diabo, ele olha o seu passado para lhe apontar, para lhe criticar, mas Deus, ele caminha na eternidade, passado, presente e futuro está latente, patente aos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. É por isso que muitas vezes queremos parar e Deus está dizendo do outro lado: continua. Está difícil, mas eu já vi um final. Está complicado, mas eu já vi aonde você vai chegar. Pode continuar, porque eu vou mudar a situação. E Ele está escrevendo a história. Ele está escrevendo a sua história. Salmo 136, o salmista diz: o Senhor conhece. O Senhor conhece-me nos mínimos detalhes. O Senhor me viu ainda embrião, os meus ossos estavam ocultos, mas mesmo assim o Senhor já os via. Os meus dias estão escritos no seu livro. Que livro é esse? Que escrita é esta? Deus é o Deus que escreve histórias. Deus é o Deus que registra histórias. Os inimigos de Israel tentaram abater essa nação, destruir essa nação, anular esta nação, mas Deus que escreve história, foi aquele que fortaleceu a Israel, foi aquele que fundou as estacas mais profundas sobre essa nação, foi aquele que sustentou essa nação, que até hoje é alvo de grandes batalhas, que até hoje passa por grandes batalhas. Eu pergunto: qual a nação do mundo conseguiria sobreviver o que Israel já passou? E por que ela está de pé? Porque uma nação hoje, porque Deus foi quem escreveu a história dessa nação, assim como Deus escreve a minha e a sua história. E a história que Deus escreve, acredite, não é jargão de pregador, mas a história que Deus escreve é história de sucesso, é história de milagres. Pastor, por quê? Tudo na minha vida é mais difícil, eu não entendo. Já que o Deus que eu sirvo é o Deus de vitórias. Queridos, Deus é aquele que nos prepara. Deus é um professor. E como um bom professor, Ele prepara o seu aluno. Quando Deus nos leva ao deserto, no próprio Salmo 118, o salmista diz: o Senhor me apertou. O Senhor me provou, o Senhor me levou ao deserto. O Senhor, na linguagem dele, me puniu, mas não foi em vão.
Todas as vezes que passamos por lutas e provações, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está forjando você. Deus está preparando você para lhe entregar algo grande. Deus está preparando você, aleluia, para entregar o seu milagre. Deus é o Deus que escreve histórias. Deus é o Deus que escreve histórias. Deus é o Deus que escreve histórias. Deus está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo cada detalhe da sua história. Cada acontecimento que passa na sua vida, que você já passou, está passando ou ainda passará, Deus está forjando você. Jeremias teve uma grande visão, quando Deus levou ele, ou o levou na casa do oleiro, e lá ele viu um vaso na mão desse oleiro, e ele disse que o vaso se partia, se quebrava. Não era o oleiro que quebrava o vaso, mas o vaso se partia. Quantas vezes estamos quebrados, partidos? Mas esse oleiro não é como o ser humano. Muitas vezes, quando um vaso parte, o que é que fazemos? Catamos o caco e jogamos fora. Jogamos no canto, na garagem, ele fica lá. Não, esse oleiro diferente da nossa perspectiva, da nossa visão, ele enxerga o futuro, ele enxerga além. Então, quando o vaso se parte, ele reconstrói com este caco um vaso novo. Pastor, eu estou quebrado, eu estou partido, mas você está na mão do oleiro. E ele está escrevendo a sua história, ele está reconstruindo você, ele está reconstruindo por dentro. Talvez você esteja quebrado por dentro, quebrada por dentro. Talvez você não tenha mais capacidade de acreditar nas pessoas por conta da sua história, do seu sofrimento, das suas decepções, daquilo que você já viveu. Mas o Senhor está te reconstruindo por dentro. O Senhor está reconstruindo você por dentro. Aleluia, Ele está reescrevendo a sua história. Se prepare para aquilo que Deus irá lhe conduzir, ou aquilo que Deus irá lhe dar, ou aquilo que Deus irá lhe proporcionar. Existe um degrau, existe uma etapa, foi ministrado isso aqui ontem, é profético, o que está acontecendo, o que Deus está falando. Deus está mudando as situações, Deus está mudando o clima, Deus está mudando, aleluia, esse ambiente, essa atmosfera espiritual, porque Deus está fazendo algo no reino espiritual, nessa igreja, na sua vida, nesse ministério, e Deus sabe como fazer, Deus sabe como escrever, Deus sabe onde colocar a vírgula, Deus sabe onde tira o ponto final que o inimigo tentou colocar. Aleluia, Deus reescreve a redação que o inimigo tentou escrever ao seu respeito. Deus é aquele que deleta as coisas negativas e reescreve a história. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e receba essa palavra profética de Deus sobre a sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé agora nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Queridos, são 11 anos de vitória, 11 anos de milagres, 11 anos Deus operando, aleluia, em situações que muitas vezes não tinha como acontecer, mas o milagre e a resposta de Deus chegava, aleluia, a providência de Deus sempre chegou para essa igreja, aleluia, a providência e a ação divina sempre esteve marcando a história dessa igreja, e não será diferente. O Senhor continuará marcando a história, o Senhor continuará guiando essa igreja, protegendo esse ministério, aleluia. Eu quero fazer algo profético nessa noite. Eu quero pedir a esta igreja, que foi comprada, eleita pelo precioso sangue de Jesus, eu quero convidar nessa noite o nosso pastor, o pastor Messias, a sua esposa, a pastora Norma, suas filhas. Eu quero convidar seu genro para estar aqui à frente. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Nós, pastores, iremos orar, iremos clamar a Deus. É algo profético de Deus. Queridos, existe uma orquestração maligna para tentar esmurecer, parar. Não é brincadeira. Pastorear é algo sério. Pastorear é dedicação. Pastor, ele não tem tempo, ele não cumpre tempo
de serviço. Ele não tem que bater o ponto 8 horas da manhã e sair às 4 e dizer, olha, acabou o meu horário, o meu compromisso. Não, ele sempre está disponível. Seja de manhã, à tarde ou à noite ou de madrugada, ele sempre está disponível. Cada problema, cada situação que vocês passam, o pastor, ele também carrega, ele também enfrenta, ele também sofre, ele também chora. E pastor também tem problemas, porque não é super-herói. Nós não estamos blindados. Então, nesse momento, eu quero pedir a essa igreja para estender as mãos para essa família que foi chamada por Deus. Nós vamos, como igreja, abençoar, ministrar, em nome de Jesus. Eu quero pedir aos pastores que estejam aqui também, ministrando, colocando a mão, abençoando. Vamos guerrear juntos. Esse é um momento profético, esse é um momento onde nós vamos clamar, queridos. A igreja precisa ser impetuosa, firme. Estamos travando uma batalha agora. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez durante esses 11 anos, pela saúde, porque o Senhor sustentou o pastor, porque o Senhor conduziu em vitória por cada alma que adentrou pela essa porta e foi se decidindo ficar e estar aqui, por cada vida que o Senhor foi mandando para auxiliar, dividir o peso. Ore comigo agora, vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai Celeste, a Tua igreja, Senhor, clama a Ti, a Tua igreja eleita, comprada, Senhor, pelo precioso sangue do Cordeiro, por cada gota que foi derramada na cruz do Calvário. Senhor, esta igreja que está sobre os cuidados do nosso pastor, Pai eterno, da sua esposa, irmã Norma, Pai eterno, das suas filhas e genros que cooperam, Senhor, Pai eterno, bem como, Senhor, dos pastores que estão auxiliando. Foi o Senhor que escreveu essa história, Senhor. Pai eterno, o Senhor conhece cada lágrima que foi derramada por Ele, cada lágrima que foi derramada pela Tua filha, Senhor, nas madrugadas, mesmo enquanto o seu filho dormia, ou mesmo enquanto ela dormia, ele derramava lágrimas. Pai eterno, feridas foram abertas, mas foram cicatrizadas por Ti. Pai eterno, a preocupação, Senhor, das filhas. Pai eterno, em meio às demandas ministeriais, em meio aos problemas, mas o Senhor foi sustentando e foi agregando, Senhor, os genros, Senhor, do Teu filho, que o Senhor foi conduzindo e trazendo para auxiliar e carregar, Senhor. Pai eterno, fardo, pastores e obreiros, Senhor, que se engajaram, Senhor, neste exército, aqueles que virão, Senhor, que estarão aqui, Senhor, como soldados. Pai, nós oramos, Senhor, por essa igreja, Senhor, que foi comprada. Nós queremos Te agradecer. Cerca essa igreja, Pai eterno, toda arma forjada, Deus, toda forca, Senhor, preparada, Pai eterno, foi ministrado nessa noite. O Senhor é o Deus que muda as situações. O Senhor é o Deus que reverte, Senhor, os quadros. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu Te peço, Pai eterno, blinda essa família, blinda, Senhor, da saúde, Senhor, sustenta, traz reforço, Senhor. Deus, envia a resposta, Senhor, que o Teu filho pede, clama a Ti, abre as portas, Senhor, faz acontecer, porque Tu és Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro por aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, pela rede social, Pai eterno, Facebook, que estão em casa, que ouviram essa mensagem, toca, Senhor, toca em seus corações. Deus, muda a situação difícil, muda a catástrofe. Pai eterno, o próprio salmista diz, Pai eterno, que o Senhor é aquele que transforma maldições em bênçãos. O Senhor transforma maldições em bênçãos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toda situação complicada e complexa, o Senhor tem poder para mudar. Muda na vida deste homem, dessa mulher que está nos acompanhando, do Teu filho, Senhor, que saiu de casa e veio cultuar a Ti em meio em situações difíceis.
Pai eterno, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética. Eu libero, Senhor, uma palavra de vitória sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor, abrace essa pessoa que está do teu lado, e diga para ela: Deus está escrevendo a sua história, Deus está escrevendo a história dessa igreja, aleluia, Deus está escrevendo a nossa história, glória a Deus. Abrace. Se você quiser sair do seu lugar como profeta e ir até essa pessoa que você sabe que está passando pela situação difícil, vá lá, dá um abraço nela e diga: Deus está entrando com providência, Deus está movendo as águas, Deus vai mudar a situação. Glória a Deus.